perigos do método alegórico oculto das Escrituras. Existem pelo menos 3 modos de interpretação das Escrituras ou sentidos de interpretação da Bíblia Sagrada. Primeiro é literal, segundo, moral e terceiro, figurativo ou sentido espiritual da passagem. Isso é muito importante você entender. Então, recapitulando, é literal, moral ou figurado, ou sentido espiritual da passagem. Isso é muito importante você entender, porque quase que 100% da cristandade moderna, ou parte majoritária dela, vamos assim melhor dizer, interpretam a Bíblia de forma figurada ou alegórica ou espiritual, quando na verdade, em primeiro plano, você deve interpretar as Escrituras sempre de forma literal, quando o texto te levar para a literalidade. Quando o texto, em seu contexto expansivo ou contexto imediato, mostra que é figurativo, aí tudo bem. Mas quando o texto mostra e te força a interpretar de forma literal, você deve, sem dúvida, priorizar a literalidade textual. Pastor, por que isso é muito importante nos dias de hoje? Eu já explico para você. Existe um perigo muito grande no que tange a interpretação das Escrituras, e esse perigo é o método alegórico figurativo das Escrituras. Existia um homem chamado Orígenes de Alexandria, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele criou a escola de interpretação alegórica das Escrituras. Isso é um perigo extremo no que tange a interpretação bíblica, porque isso influenciou quase que totalmente a história da igreja. Inclusive, muitos cristãos hoje, ao lerem um texto bíblico, antes de irem para o literal da passagem, eles sempre vão para o método alegórico, achando que tudo é espiritual, que tudo é alegórico nas Escrituras, quando de fato não é. E muitas vezes nós devemos interpretar dentro do seu contexto o texto bíblico de forma literal, priorizando sempre a literalidade textual. Então eu quero aqui, nesse pequeno vídeo, fazer um breve resumo sobre o que é o método alegórico figurativo, para que você aprenda a não mais cair nesse erro e sempre interpretar as Escrituras em primeiro plano para o lado literal, observando, claro, o contexto. Se pedir para ser interpretado de forma figurada ou de forma alegórica, você vai fazer isso. Agora, sempre priorizando o literal da passagem. Mas quem foi Orígenes? Orígenes, ele é mais conhecido como Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia. Ele foi um teólogo, filósofo neoplatônico patrístico, considerado um dos pais da igreja pela igreja cristã. Inspirou também a escola de Alexandria. Ele viveu por volta do ano 185 a 253 depois de Cristo. Orígenes de Alexandria, ele defendia o método alegórico figurativo das Escrituras. Orígenes dizia que devemos interpretar a Bíblia no sentido alegórico. Por isso, como eu já disse, nós temos várias heresias nos nossos dias atuais. Orígenes também defendia que ao ler a Bíblia é preciso ir além da camada literal, a camada pshat no hebraico, a camada literal. Existem 3 palavrinhas hebraicas que você precisa gravar: a palavra pshat, a palavra remet e a palavra sod. A palavra pshat significa literal e a palavra remet ou sod significa figurativo, oculto ou sentido alegórico. Orígenes dizia que ao ler a Bíblia você precisa abandonar o pshat, ou seja, literal, e ir direto para o sod, ou seja, o oculto, o alegórico, o espiritual da passagem. E isso é trágico, porque nem sempre é assim. Um exemplo disso é um vídeo que eu postei aqui abaixo. Eu disse que vocês assistiram a questão do camelo e fundo da agulha. Pelos comentários, deu para perceber que a maioria dos crentes acreditam que camelo era um tipo de linha de costura, era uma linha muito comum na época. Outros dizem que era uma porta, outros dizem que era uma frecha no muro. Ou seja, as pessoas elas preferem seguir seus próprios ensinos do que a literalidade do próprio texto.
Ora, se Jesus está dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ele está dizendo literal, que é um camelo mesmo, animal, e uma agulha mesmo de costura, para mostrar que é impossível um rico que tem seu coração nas riquezas, que não serve a Deus, mas serve às riquezas, entrar no reino de Deus. Mas isso é apenas um exemplo de vários outros, para você ter uma ideia de como os crentes gostam de alegorizar as Escrituras, porque fica mais fácil a promulgação das suas heresias. Toalha ungida, lenço ungido, cajado de Moisés, óleo ungido, e todas essas coisas ungidas que pegam da literalidade do texto e transformam para o sode, transformam para o espiritual, transformam para o oculto, para o místico. Aí cria um misticismo em cima da teologia, e cria um certo tipo de misticismo evangélico em cima de algo muito simples que a Bíblia menciona como literal. Então é muito importante você aprender a não ir para o sode em primeiro lugar. Você primeiro precisa observar o contexto da passagem. Se pedir para ser interpretado no sode, ou seja, no modo alegórico, você vai interpretar, como por exemplo o livro de Apocalipse. Você não pode interpretar Apocalipse de forma literal. Quase que 99% do livro é sode, é mistério, é oculto, é coisas espirituais, é coisas alegóricas. Agora, quando você vai para vários textos como esse que eu citei, do camelo fundo da agulha, é literal na passagem. É preciso você entender isso. Enfim, queridos, nós vamos ficando por aqui. Foi só um breve comentário, um resumo do que nós vamos aprender na nossa aula de hermenêutica, ou seja, de interpretação das Escrituras. Você tem vontade de aprender mais da Bíblia Sagrada, aprender a interpretar corretamente um texto bíblico dentro do seu original grego do Novo Testamento ou hebraico do Antigo Testamento? Diga eu quero ou diga aula aqui nos comentários, que eu estarei entrando em contato com você para mais informações. Um forte abraço.